Oi, pessoal. Ai, tô vindo de onde? Da minha nano micro horta em vasos. Elas estão ficando bonitas, tão bonitas. Até no outro dia a gente comeu, eu fiz ai meu Deus do céu, uma selga vermelha, rubra. Meu Deus do céu, é a coisa mais gostosa do mundo. E agora eu estou às voltas com as coisas que eu vou plantar agora. O manjericão grego, que é fantástico. E eu acabei de descobrir que tem à venda no Brasil. Ele se chama manjericão greco apala. Vendem as sementes, olha só. E é um manjericão delicioso. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Antes eu tinha plantado de sementes que me vieram da Europa. Mas acabou que acabaram as sementes, eu plantei tudo. É muito tempo. A gente comeu desse manjericão, ele é uma delícia. Meu Deus do céu. Outro manjericão que é fantástico, eu não sei se tem aqui no Brasil, porque essas sementes são importadas. É esse manjericão, olha a carinha dele. Ele é o... Deixa eu dar um nome melhor. É o Basilic Thai, de tailandês. Thai. Se vocês conseguirem, nunca mais vocês vão se separar dele, dessas sementes. E ele é bom porque você pode plantar ele o ano todo. Deixa eu ver as minhas sementes. Não, eu ainda tenho bastante sementes. Quer dizer, mais ou menos. Mas eu adoro plantar esse manjericão. Outra que eu amo plantar, que é uma das coisas mais gostosas do planeta, e que minhas sementes estão acabando, essas estão acabando mesmo, é essa aqui. É uma couve que se chama Nero de Toscana. Vocês não têm noção do sabor dessa couve. A gente só tem conhecimento de couve mineira. Tudo bem, eu gosto com feijoada, só feijoada. Mas existem outras couves que são fantásticas. Aqui no Brasil tem uma que é deliciosa, que é a taioba, que lembra muito o sabor da acelga. E a textura também. Ela não fica durinha como aquela couve mineira. Eu não gosto muito dela, não. Fica meio borrachuda, parece uma coisa de plástico. Ah, eu tenho bastante ainda sementes. São aquelas sementes microscópicas. Mas se alguém quiser mandar para mim, tudo bem, porque eu tenho paixão por essa Nero de Toscana. Outra que eu vou plantar hoje é essa couve rábano, que parece uma beterraba, mas não é uma beterraba. Ela é uma delícia. Outra coisa que estão me acabando essas sementes. Ai, nem falo, não posso falar isso. Esse aqui é um outro manjericão que me parece que tem à venda aqui, eu não sei. Agora eu não sei. É esse aqui que é o manjericão com citrone. Ele é um manjericão cítrico. Vou plantar hoje também. Aqui uma outra Nero de Toscana. Deixa eu ver como é que tá. Eu tenho 2 pacotinhos.
As sementes são mínimas, microscópicas. Eu tenho um bom estoquezinho. Mas também o que eu faço de Nero de Toscana sai da frente. Deixa eu guardar esse aqui. Ai, onde que estava? Aqui. E aqui eu vou plantar o meu querido, maravilhoso coentro, que eu adoro coentro. Então, é isso, vou plantar. Hoje eu planto, já escrevi as legendinhas, coentro, Greek é o manjericão grego, Nero de Toscana, o basilic, aquele tailandês, o manjericão tailandês, que eu nem sei se já tem aqui no Brasil. Ele tem um gosto lá no final de anis. Meu Deus do céu. Você colocar na salada folhinhas de manjericão grego, tailandês, é fantástico. E aqui é couve rábano também. As minhas, como é o nome disso? Os meus marcadores são todos ferrados. A Silvia um dia me mandou alguns marcadores meus. De repente, nessa mudança, sumiram tantas coisas. Eu estou bem chateada, porque foram muitas coisas mesmo. Sumiu um negócio bobo. Como eu não posso sentar muito tempo, ficar com a perna no chão, né? Com as pernas no chão, a gente tinha um colchão, um sofá daqueles que sentam no chão e tal, que parece um colchão. Eu cortei ele ao meio, botei um em cima do outro e fiz como se fosse um puff. Encapei com tecido, sumiu na mudança. Sumiu, não sei o que aconteceu. Sumiu a minha bengala que era de minha mãe. Gente, sumiu muita coisa. E só não sumiram livros. Claro, esse pessoal que rouba não gosta de livros. Então, se você quer preservar um pouco das suas coisas, tem bastante livros, que eu acho que isso amedronta as pessoas, mas mesmo assim, sumiu muita coisa. E eu tô bem chateada, eu fiquei chateada, eu não gosto quando somem coisas minhas, quando roubam coisas minhas. De repente é tão mais fácil, eu tô precisando disso, pedir. Por que as pessoas não pedem? Preferem roubar. Quando eu era bem jovem, eu li a obra toda do Wilhelm Reich. Toda. Até aquele livro dele, A Função do Orgasmo, que é um livro técnico, é um livro que dá no saco, mas eu li. E tinha um livrinho dele, tá aí na biblioteca da gente, que eu tenho tudo dele. E na época eu comprei na livraria Ler, no Rio, que tinha livros em espanhol, em francês, em inglês. A Leonardo também tinha, mas Leonardo você quase não encontrava Reich. Mas ali na Ler encontrava. Então praticamente eu ganhava dinheiro do meu pai sempre me dava aquela coisa chamada mesada. E
eu sempre gastei todas as mesadas que meu pai me deu em livros, muitos livros e discos, que eu comprava também numa loja de discos que eu nem sei se ainda existe em Copacabana, que se chamava Modern Sounds, que ali você encontrava tudo que você pudesse imaginar em termos de música, principalmente jazz, que é uma coisa que eu amo de paixão. Blues também, cantores de blues, que você nem sabia que existia aqui no Brasil. Como eu sou muito intrometida, eu sempre leio muito, aí eu comecei a me especializar. Eu me lembro que eu comprei, meu Deus do céu, foi aí que eu aprendi inglês. Eu aprendi sozinha. Depois, quando nos Estados Unidos, eu cheguei e falei, uau, eu aprendi bem. Eu aprimorei o meu inglês. Mas eu era tão apaixonada por jazz que um dia eu comprei um livro, meu Deus, está aí. Um livro desse tamanho, como se fosse um livro, um álbum grande, enorme, gigantesco, sobre os cantores, os músicos de jazz e blues principalmente. Meu Deus! Aí quando eu peguei o livro em inglês, eu falei, eu tenho que ler esse livro. Aí comecei com um dicionário, um senhor, eu frequentava muito sebo. Aí eu estava comentando que eu vi que ele estava numa sessão de música e eu comentei desse meu livro de jazz que eu comprei, estava engatada, porque eu não conseguia decifrar. Aí ele chegou e escolheu um dicionário enorme, daqueles pesados, muito pesados, que eu tenho até hoje, o Webster, que eram 3 volumes. Eu não sei como que eu consegui levar. Não, eu falei com o cara da livraria e ele pediu um táxi e eu fui de táxi para casa. E na frente do prédio eu chamei o porteiro e ele pegou. Não, eu não levei aquele peso todo. 3 livros pesadíssimos, dicionários. E esse senhor me deu a chave. Ele falou assim, leia os dicionários e leia na língua. Por exemplo, você quer decifrar o inglês? Não decifre com dicionário em inglês-português. Você não vai saber. Compre um bom dicionário em inglês. Sabe? Inglês. E foi assim que eu aprendi inglês. Me deu assim porque, e por incrível que pareça, meu pai teve nas loucuras da vida dele, como ele estudou a vida inteira no anglo-americano, ele estudou, ele falava inglês de trás para frente e de frente para trás, e latim também. Então ele abriu um curso de inglês no centro da cidade, que era um curso assim maravilhoso, que, por exemplo, alguém estava com passagem marcada para daqui a 2 meses para ir aos Estados Unidos e não sabia inglês, então esse curso oferecia um professor que acompanhava essa pessoa diariamente. Chegava na casa da pessoa no café da manhã e ficava até tipo 7 horas da noite com essa pessoa andando pela rua, se ela fosse na rua, fazer compras e falando só em inglês com essa pessoa. E agora imagina quanto que era. Era uma fortuna.
Era uma fortuna. Eu me lembro do curso que se chamava New World Specialization. E tinha professores, assim, fantásticos. Mas não deu para ele sustentar aquela coisa de um professor disposto para um aluno acompanhá-lo durante 12 horas, 14 horas por dia. Assim, do lado, que nem um anjo de guarda. E claro que não deu certo, né? Faliu. Todos os negócios do meu pai faliram. Ele ia, entrava com a grana e ficava super animado e o negócio falia. E assim ele estourou todo o dinheiro que ele ganhou de herança. Foi assim que ele estourou. Mas ele fez um bem. Às vezes eu penso, ele fez um bem. Ele proporcionou às pessoas aquilo que ele gostava. E investiu nisso. Eu acho que não existem mais pessoas assim. Ele também fez um curso que era grátis. Ele e um amigo dele, o Hélio Alonso. Ele abriu um curso na universidade que era grátis. Grátis. Aí até que o Hélio Alonso falou, não vai dar. E aí o Hélio Alonso começou com os cursos dele, que você pagava para fazer o vestibular, por exemplo, de Direito, para a faculdade de Direito. Naquela época, o vestibular não era múltipla escolha, você tinha prova oral, você tinha que ir lá falar com o professor, com alguém, com uma banca, para você dizer por que você queria fazer filosofia. Olha, esse barulho me irrita. Podiam tocar músicas bonitas, né? Não essas tchum, 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 tchum. Então, por que eu estava falando isso? Explicando como é que eu aprendi inglês. Eu podia ter aprendido no curso de meu pai, mas eu não quis. O meu irmão Marco fez o curso, estava sempre no curso do meu pai. E ele falava também em inglês de frente, de trás para frente, frente para trás. Eu já sou o contrário, eu leio inglês de trás para frente e de frente para trás. Mas não vejo sentido em ficar falando em inglês, sabe? Nos Estados Unidos tinha sentido. Eu estava com americanos, eu não ia ficar falando português, porque eles não sabiam. Agora, ficar falando com as pessoas, sabe? Em pleno Brasil, é um negócio meio esquisito, meio estranho, sabe? Eu não gosto disso, não. O francês também. Francês eu também leio muito bem, de trás para frente, de frente para trás. Mas não sou muito amante da fala francesa, não gosto. Embora eu tenha descoberto naquele meu exame de DNA que eu tenho 32% de França. Olha só. Meus genes, 32% estão na França. E caem para trás aonde tem mais também. Tem na Polônia. Meu Deus do céu. Quando eu vi o resultado daquele DNA, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Porque é aquele negócio, eu fiz o DNA mitocondrial, que seria a minha herança genética da minha mãe. Claro que tinha que ser isso.
A minha avó era portuguesa, mas tinha ido para Portugal fugida de alguma coisa que eu não sei o que foi. Ela vivia fugindo. Depois ela fugiu de Portugal porque casou com um sujeito que era rico até dizer chega, mas mantinha ela em cárcere privado. Aí ela veio para o Brasil e ficou o máximo. Adorava o Brasil. Mas ela não gostava de falar das coisas da família. Tinha, acho que a mãe dela, que se chamava Afonsa. Mas eu caí para trás quando eu vi. Eu tenho uma parte ibérica muito grande também. E brasileira eu não tenho nada, só minha avó. Só minha brasileira, minha parte brasileira é da minha avó Vitalina, que é a parte não mitocondrial, não é da, não, ela não seria, a minha avó, ela é uma avó paterna, ela não é uma avó materna, que é o que o DNA o exame de DNA, ele é esmerado nisso, a tua parte materna. E se você for homem, aí é a tua parte paterna, né? Eu até hoje não entendi muito bem isso, mas eu sei que eu tenho 32% do meu DNA, tá aonde? Na França. Também tem um grande pedaço na Polônia. Tenho Holanda, tenho Países Baixos, eu tenho... Parece que meus ancestrais adoravam os Países Baixos. Aqueles Holanda, Polônia, Tchecoslováquia. Eu me lembro que um dia meu pai também cismou de me colocar, ele ia me colocar num colégio interno na Tchecoslováquia. Ele ele cismava com essas coisas. E foi uma briga horrível lá dentro de casa, que a mamãe, claro, que cortou. Imagina, mandar a Márcia para a Tchecoslováquia, para o colégio interno lá. Eu estava achando o máximo. Mas não fui. Ele adorava colégios internos. Ele achava que era... Talvez por ele ter tido uma educação, minha avó Vitalina era muito rígida. Não sei se vocês já perceberam, você não tem uma foto dela sorrindo. Na verdade, eu tenho muita coisa da minha avó. Eu não vejo sentido chegar cheese, sabe? Porra, eu acho doido, eu não gosto de fotografia. Eu gosto de fotografar, não de ser fotografada. Então é isso. E como que começou toda a nossa conversa? Já foi para o espaço. Eu falando das minhas... o que eu vou plantar hoje. É tão... olha, eu vou dizer para vocês. Quem lamenta que não tem uma horta, que não está no campo, que não está no interior, eu aconselho uma coisa. Comprem jardineiras, aquelas jardineiras, comprem vasos, muitos vasos de plantas. E comprem terra, porque, por incrível que pareça, nas lojas de ração de cachorros e gatos e passarinhos, vendem também sacos de terra adubada, terra boa. Aí comprem e plantem sementes. Vocês vão ter a sua horta. Claro que não é tão bonita como você ter uma terrinha que você faz o canteiro. Eu fiz muitos. Com a enxada, e você vem e faz como se fosse uma caminha, né? Uma cama de solteiro.
E ali você planta as suas plantinhas. Mas, como não tenho mais isso, aí eu passei para o mundo dos vasos. A minha nano-micro-horta é toda em vasos. E hoje eu plantarei coentros, nero de Toscana, o manjericão, o basílico tailandês, vou plantar. E quando tudo nascer, eu vou ficar muito feliz e vou dizer, eu fiz uma coisa, eu não plantei uma árvore, mas eu plantei várias plantas. Eu acho que quem planta tem uma resposta do tempo, do destino, muito boa, muito boa. A única coisa que eu tenho, que me impede de fazer muita coisa, é essa porcaria que eu tenho que eu mesma procurei, porque eu acabei com a minha coluna fazendo as coisas sozinhas. Eu sempre fui assim. Então a minha coluna foi começando a ficar inflamada com os pesos que eu pegava. E tô lamentando, porque eu sempre, nas minhas mudanças, eu sempre ministrei todas as coisas, porque eu tinha. E quando eu via o negócio isolado, eu ia lá e pegava. Pá, 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 pá. Com isso eu preservei muita coisa. Então, como a minha mudança foi muito atípica, eu estava em estado de choque, porque sair de Friburgo foi um choque para mim. Eu não prestei atenção, então sumiram muitas coisas que eu amava muito. Não eram valiosas, mas que para mim tinham um valor muito grande. Então eu procuro assim a coisa, cadê a coisa? Não tem. Tá, não sei aonde. Ainda existem caixas fechadas. De repente eu posso achar dentro dessas caixas fechadas, mas eram coisas grandes, então eu não colocaria numa caixa. Ah, tudo como dizia vó Vitalina, vão-se os anéis, ficam os dedos. Falava sempre isso, porque ela foi uma mulher que ela herdou do pai uma herança muito grande, só que no início ela não soube administrar. Então, como minha avó, eu sempre falei, ela não foi à escola, então ela vendia as coisas de boca. Então foi preciso que a tia Marisa, a matriarca, tomasse a frente, e ela conseguiu recuperar muita coisa. Minha avó, pé da vida, ficou pé da vida com ela, mas ela conseguiu recuperar muita coisa, e foi o que depois, quando ela morreu, foi dividido entre os filhos. Então, aliás, nem foi quando ela morreu. A tia Marisa arrumou um jeito que meu pai, minhas tias, tiveram acesso a algumas coisas que tinha meu bisavô tinha deixado, o meu avô, o marido da minha avó, então era meu avô, então ele tinha deixado. Mas tinham outras coisas que foram difíceis, que a gente morria de rir, porque a tia Marisa perdeu um dinheiro enorme, tentando recuperar coisas assim.
A cidade de Vassouras foi uma fazenda de meu bisavô, que foi vendida naquela época. As coisas eram vendidas em contratos completamente doidos, completamente diferentes do que são hoje. E aí tia Marisa falou, nós vamos ter que, eu estou pagando um advogado. Nessa época ela estava morando em Brasília, era casada com um senador da República. E ela chegou com um advogado porque Vassouras é da família nossa. E a vovó dizia, ah tá, você vai pegar Vassouras, vai chegar, aliás, chega com uma vassoura mesmo, vai chegar para a pessoa, na casa das pessoas, e diz assim, pessoas que compraram, depois que ela tinha vendido de uma forma bem à época, de boca, que tinham legalizado a coisa, tinham gasto dinheiro, isso e aquilo. Você vai chegar nessa pessoa e vai dizer, circulando, porque essa casa é minha, essa terra é minha. Sabe, vai chegar em Vassouras e vai dizer, sai todo mundo de Vassouras, porque Vassouras é minha. Sabe, a vovó dizia, vai ser doideira, isso é loucura, sabe? É engraçado essas histórias de família. A história da minha família é muito maluca, é louca, completamente louca. A família de minha avó fez muita coisa boa e muita coisa ruim também, muita coisa ruim. Eu vim a descobrir no outro dia que meu bisavô, ele era traficante de escravos. Já tinha feito a escravatura, a lei da abolição, mas mesmo assim entravam escravos pelo mercado negro. Não é à toa que se chama mercado negro, uma coisa ilícita. Então ele comprava no porto, comprava uma leva de escravos e vendia. Sabe lá o que é ter na família, ter nas costas um avô que vendia escravos? O bisavô, não me lembro. Minha memória anda muito ruim. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tenho me dedicado a desenhar, não consigo mais escrever, também porque eu não teclar naquele teclado, me dói aqui, ó. Me dói muito. Parece que manda uma mensagem, os dedos mandam uma mensagem para os nervos do braço. Não sei. Mas eu escrevi o que eu achava que devia escrever. Não vou escrever mais. No mais é isso, um beijo grande para todo mundo e deixa eu ir para a minha nanomicro-horta plantar as minhas sementinhas em vasos. E vamos ver, tá dando certo. Então deixa eu ir, um beijo grande e bye.